Olá pessoal, boa noite, boa tarde ainda no Brasil. Aqui são 9h24 em Israel, mais um Israel Delivery, com excelentes notícias. Sabemos governo. Essa é toda a parte boa da notícia, porque o governo em si, complicado. Você pode falar, olha, não, você é muito pessimista. Não. Acabou de se formar um governo entre Benjamin Netanyahu e Benny Gantz, que até as eleições passadas tinham deixado bem claro que não se sentariam, pelo menos Gantz tinha dito que não se sentaria com o Netanyahu, porque ele está sendo investigado sobre corrupção, indiciado. Do nada houve uma reviravolta, Gantz quebrou o seu próprio partido, desfez o partido e anunciou a aliança com o Netanyahu. Até aí, ok. Então, depois de uma negociação muito difícil, resolveram-se todos os pontos. Mais ou menos. Por quê? A gente está falando de um governo que, pela sua composição, você percebe que um lado não confia totalmente no outro. Vamos lá. Gantz vai ser o ministro da Defesa, Benjamin Netanyahu continua como primeiro-ministro, e desde o início já deixaram bem claro, se a Suprema Corte disser que o governo não pode, que o Netanyahu não pode formar um governo, o governo convoca novas eleições. Se sequer passa para o Gantz para ser primeiro-ministro. Segundo, caso Gantz saia do acordo, o governo continua com o mandato do Netanyahu e pode tentar continuar com o seu governo. Caso Netanyahu seja indiciado, aí sim o Gantz imediatamente se torna primeiro-ministro. Até aí tudo bem. Porém, um lado não pode demitir os ministros do outro. O que isso quer dizer? Você tem 17 ministérios, 16 com o Gantz, dentro de 36, 32 ainda, de 36 quando terminar a crise do corona. E você tem dois blocos dentro do governo, com uma série de mecanismos que são feitos para tentar, de alguma forma, fazer com que o governo funcione. Que é curioso. Um lado não pode demitir os ministros do outro, ou seja, o Bibi não pode demitir o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que vai ser o Amir Peretz, provavelmente. O Gantz, quando primeiro-ministro, não vai poder demitir não vai poder substituir, por exemplo, o Yariv Levin, que vai ser o presidente do parlamento, o Yoshev-Rosh do Knesset. É um pouco complicado. Em todas as posições do governo tem algum tipo de arranjo para tentar ter um balanço de poderes. Então, por exemplo, no comitê que escolhe os juízes para a Suprema Corte, colocaram o Handel, Yoz Handel, que era do partido do Gantz, criou seu próprio partido com a quebra do Kahol Lavan, do azul e branco, para tentar, de alguma forma, criar uma paridade de poderes. É um governo bastante complicado e que, assim, por exemplo, uma série de medidas que fazem com que, por exemplo, uma decisão de um certo comitê, ela tem que ser unânime. Ela não pode ser, por exemplo, digamos, vamos falar desse comitê judicial, por exemplo. Não pode ter um voto que diga contra. Todos os votos têm que ser a favor para que funcione. Então você pode fazer um governo que seja extremamente lento nas suas decisões. Isso é muito difícil, porque a gente está num momento de emergência. O governo auto-intitulado de emergência e de união nacional, você espera para ele resolver, não para criar mais problemas. Sem contar que depois ele vai aumentar para 36 ministérios para tentar colocar todos os partidos da coalizão dentro. O que é complicado. Agora em Israel a gente tem 26% de desemprego, tem pessoas numa situação muito difícil, protestando contra o governo, e percebe-se que é um pouco, digamos, a notória farra com dinheiro público que a gente fala, né? Então, isso é muito problemático. De outro lado, você pode dizer que o Gantz deu
uma volta no Netanyahu, porque ele pegou quase todos os ministérios que eram muito importantes para o Likud e que avançavam pautas, como, por exemplo, vamos dizer, o Ministério da Cultura, que era da ministra Miri Regev, vai pro Itzik Shmulek, vamos ver rapidinho. Olha só, a gente não lembro de cabeça, bom, enfim, de certa forma não vai para o Likud. Era um ministério muito importante, um ministério que estava rearticulando, por exemplo, feriados nacionais numa linha muito mais nacionalista, muito menos pluralista, que recentemente, por exemplo, retirou financiamento de shows que iam contra o espírito nacional, com obras de arte contra o espírito nacional. Isso provavelmente não vai mais acontecer. Ministério das Relações Exteriores, que vai para o Gabi Ashkenazi, que muito provavelmente vai fazer um trabalho melhor do que é feito ultimamente, porque é um ministério que ficou numa situação muito de penúria, sinceramente. Basicamente, eu, por exemplo, pensei em fazer a prova para diplomata, não vale a pena, porque paga-se mal e as condições de trabalho não são boas. Muito problemático um país como Israel ter um corpo diplomático que não esteja funcionando bem. Obviamente, pessoas incríveis trabalham nele, mas os incentivos são menores do que antes. Então, curiosamente, um governo que tem um lado muito mais progressista que o governo anterior, que os governos anteriores de Netanyahu. Você tem um ministro da economia que vem da esquerda. Você tem postos, até por exemplo, convenhamos que a saída do partido Yamina, da coalizão, potencial, ou que já está com o pé bastante do lado de fora, muda bastante a cara da coalizão, porque, por exemplo, no Ministério da Educação, onde tinha o cabeça do partido, o Rafi Peretz, ele tinha de maneira bastante clara a tentativa de criar um sistema educacional muito mais nacionalista, religioso, mesmo dentro da parte do sistema onde não é religioso. Aqui já a gente tem ramos diferentes de educação. A gente pode explicar num vídeo mais à frente, mas, por exemplo, ele colocou vários programas extracurriculares de religião dentro da rede estatal de ensino, que tradicionalmente é mais neutra em relação à religião. Então, várias pequenas questões que vão começar a aumentar, que vão começar a mudar. Isso é muito importante. Criou-se a possibilidade de um governo muito diferente, porém os mecanismos internos de funcionamento dele não me parecem muito promissores. Eu acho que é muito difícil você criar um governo em que as partes não confiam entre si. Pode acontecer. Posso estar completamente errado. Porém, é difícil. É um governo que me parece mais instável do que ele gostaria de se apresentar. Então, mas assim, talvez algumas coisas passem. Por exemplo, existe a necessidade imensa de que o governo aprove o orçamento para que possa voltar a ajudar as ONGs. Né? Eu acho que quando as ONGs voltarem a receber... Algumas diversas ONGs têm, por exemplo, uma cláusula do governo, quando o serviço é essencial, que recebem alguns milhões de shekel e realmente ajudam a população. E perder esse dinheiro, perder essa ajuda agora, num momento tão difícil, causa problemas. Então, isso é muito necessário. E um governo interino tem mais problemas de legitimidade nas suas decisões. Um governo agora que talvez se forme e continue mesmo que ele não dure muito mais que 1 ano e meio, é muito melhor do que você não ter governo. E, por exemplo, vocês perceberam há 2 ou 3 semanas atrás, quando
o Gantz colocou todos, quando lotearam os comitês do Knesset, era importante, porque a democracia não funciona somente com o primeiro-ministro dando ordens, ou somente com os ministérios. Existe uma série de pesos e contrapesos para fazer com que isso funcione. E isso estava completamente vaziado, isso foi se resolvendo, e agora, com o governo se formando, vai ficar muito mais simples de ter um processo legislativo muito mais claro. Isso é muito importante, porque você não pode ter um país que fique 1 ano, 2 anos, 3 anos sem governo, fazendo eleição atrás de eleição. Isso aqui é um problema muito sério. Felizmente, aqui em Israel, as municipalidades conseguem se sustentar de maneira muito mais, digamos, limpa e transparente e com seus próprios recursos. Isso funcionou muito bem. Então, felizmente, isso não foi um problema. Fora isso, restrições do corona melhoraram um pouquinho, algumas empresas já voltaram a trabalhar, para a maioria das pessoas não mudou nada, porque a gente não pode sair de casa. Aumentaram as multas, se você sai sem máscara, você paga 200 shekel, o equivalente a R$280, se eu não me engano. Se você sai da sua quarentena sem boa explicação, sem um bom motivo, para comprar comida, para ser tratado no médico, ou ajudar uma pessoa que tenha um problema, por exemplo, alguém da sua família mais velho, comprar comida e levar para a pessoa mais velha, a multa é de 5.000 shekel. Para efeito de comparação, a gente está falando de uma multa de 5.000 shekel, onde o salário mínimo do país são 5.300 shekel. Ou seja, não é simples. E é isso. Os efeitos da quarentena já são sentidos. Provavelmente quem é muito ligado nas notícias de Israel, viu o vendedor de falafel na loja dele dizendo que ele tem um débito de 65.000 shekel e não tem dinheiro para pagar porque as regulações do governo não permitem que ele abra a loja de maneira alguma. Então isso começou a pesar. As pessoas estão bastante insatisfeitas com a resposta do governo Corona, percebendo que a ajuda, a assistência governamental não é muito alta. E de fato não é. É um dos países que menos investiu nisso. Então ainda é muito problemático. E agora as pessoas já estão ansiosas para voltarem. Algumas cidades no centro do país, inclusive, já ouço relatos de que as pessoas não estão respeitando exatamente as regras da quarentena. A gente tem que ficar e ver o que vai acontecer. Eu estou vendo agora, por exemplo, como eu falei, notícias aqui são o tempo todo, né? Então, já está dizendo que os antigos aliados do Benny Gantz, o Lapid e o Bughi Ya'alon, já estão dizendo que ele traiu a confiança do público e que ele roubou os votos. O Benny Gantz se defendeu, disse que ele preferiu escolher Israel ao invés de escolher a política, e não me parece que eles vão ser muito, enfim, amigos de agora em diante. E acabei de ler aqui que tem uma pesquisa dizendo que 62% do público apoia o governo de coalizão. Dentro do Likud, do partido Netanyahu, 80%. Do Kahol Lavan, do Benny Gantz, 57%. E agora o mais interessante. Somente 31% do público acredita que o Bibi vai honrar o acordo de ser primeiro-ministro por 18 meses, então cedeu espaço para o Benny Gantz. 41% não acredita e 23% não sabe. Bastante curioso, né? De fato, mostra que a confiança do público no Netanyahu é uma questão problemática. Não vamos ser muito polêmicos e inserir minha própria opinião, mas aparentemente boa parte do público não parece confiar muito que o acordo vai dar certo. Vamos esperar. No próximo vídeo com o Michel eu vou conversar isso com ele. Espero que em breve. Fiquem seguros, com saúde, não saiam de casa e a gente se vê no próximo vídeo.